segundo Seminário Internacional Histórias do Pós-Abolição no Mundo Atlântico, 130 anos da abolição da escravidão no Brasil. Agora, nós estamos com a professora Ana Flávia Magalhães Pinto, que atualmente atua na Universidade de Brasília. Desenvolve pesquisas sobre imprensa negra, literatos negros e redes de sociabilidade entre esses intelectuais durante o século XIX. Professora, muito prazer poder conversar aqui com você agora, principalmente pelo fato de você ter sido uma das professoras que me formou. Eu gostaria de perguntar para você, a partir dos seus estudos e da sua contribuição, não só para o campo da história, mas também essas pesquisas que você desenvolve sobre os intelectuais negros, como que você entende a contribuição dos intelectuais negros brasileiros para as ciências sociais brasileiras? Porque eu sou uma formanda em História e eu senti praticamente uma distância muito grande entre as contribuições que eu pude ver e receber desses intelectuais negros, inclusive os que me formaram dentro da história, em outras áreas. Por exemplo, nas ciências sociais, tanto que parte da minha trajetória enquanto estudante de História foi ver muitos alunos de outros cursos da minha universidade migrando para o curso de História para poder ter disciplina com esses intelectuais, para poder ter conhecimento sobre o trabalho desses intelectuais. Então, se você pudesse falar um pouco disso e também pensar um pouco como a sua pesquisa traz à luz esses sujeitos, seria muito interessante. Obrigada, Taína. É uma honra estar aqui com você, com quem eu compartilho sonhos e lutas. Pensar sobre essa intelectualidade negra é um desafio que eu acredito fundamental para o enfrentamento ao racismo. Eu vou falar um pouco sobre como eu fui me aproximando dessa realidade, dessa materialidade, né? Quando eu entrei na graduação em jornalismo, eu vinha com todo aquele repertório de leituras viciadas sobre a experiência negra no Brasil. E uma das coisas que eram ditas, das várias coisas que eram ditas, a primeira delas era que a experiência da população negra antes da escravidão, ela era fundamentalmente resumida ao lugar de escravizados, na verdade de escravos, né? Quando eu, pela primeira vez, tomei contato com o jornal da imprensa negra, O Mulato ou O Homem de Cor, eu acabei entrando por um portal que me levava a um mundo um tanto quanto diferente. Foi um susto quando eu me dei conta de que era um documento produzido por homens negros livres, letrados, ou seja, com tamanho controle dessa ferramenta do mundo das letras, que foram capazes de produzir jornais denunciando o preconceito de cor, como chamavam à época. O que isso significava? Eu estava diante de uma experiência de gente negra livre, letrada, que não batia com esse mito, com essa redução da experiência negra que a gente recebia nas escolas. Eu lembro que eu falava, mas se são escravos, como lei? Se lei, mas a população não era analfabeta? Ao tomar contato com essa realidade de jornais produzidos por gente negra, livre, letrada, ou seja, num lugar um tanto quanto distinto da escravidão, eu passo então a investigar cada vez mais sobre essa experiência da liberdade. E me dou por conta de que esse lugar da liberdade, ele tem sido interditado de várias formas, não só por meio da escravidão, mas sobretudo por força do racismo, né? Então, enquanto os estudos sobre a escravidão tratam da vulnerabilidade negra, sendo legitimada pela força da escravidão, quando a gente acessa o mundo da liberdade, a gente se dá conta de que, invariavelmente, é o racismo, as hierarquizações racializadas da sociedade que vão interferir, impactar e gerar interdições ao exercício dessa liberdade, ao acesso à cidadania e assim por diante, né?
E aí encontrar esses sujeitos negros intelectuais, né, esses pensadores negros no século XIX, pensadores negros livres no século XIX, evidenciam um lugar que tem sido interditado à população negra ao longo de todo esse processo histórico, né? Estudar esses sujeitos não significa reduzir o peso, a força da tragédia provocada pela escravidão, mas é também chamar com quem nós dialogamos a essa possibilidade de perceber outros lugares dessa população negra, né? É um exercício cognitivo, porque nós estamos a todo momento sendo limitados a refletir a esse respeito. Nesse sentido, quando a gente pensa, bom, a população negra tem uma historicidade complexa, que vai bem além da escravidão, né? E o que isso significa? Nós sabemos muito pouco sobre isso, né? É impressionante como, quando você começa a investigar essas redes de intelectuais negros, eles articulam a imprensa, o teatro, a música, os espaços de educação formal, uma rede muito complexa de populações que transitam nessa fronteira muito ambígua entre a escravidão e a liberdade. Isso tem impacto, quando a gente pensa historicamente, tem impacto nos dias de hoje, na medida em que, mesmo com todo o esforço da população negra em acessar os espaços de educação, a lutar pelas cotas nas universidades para graduação, pela pós-graduação e até mesmo para os serviços públicos, né, como professores das universidades, professoras, existe ainda uma dificuldade da população brasileira em nos reconhecer nesse lugar, né? E há uma disputa de narrativa, porque todo esse processo da escravidão e do racismo, a gente muito escutou sobre o possível caráter brando da escravidão no Brasil, como forma de legitimar um outro mito subsequente de que produzimos uma sociedade em que o convívio das diferenças raciais era harmonioso, né? E isso acaba gerando o quê? Acaba gerando uma negação das presenças negras. Porque essa presença negra a todo momento, quando ela é verificada nas diferentes pesquisas, elas demonstram o quanto que essas leituras são viciadas em um projeto de silenciamento e apagamento dessas presenças negras, sobretudo no que elas têm de exercício de autonomia, né? Quando a gente, então, apresenta esse repertório de pesquisas na universidade, isso gera um impacto não só entre estudantes de graduação como de pós-graduação, porque a gente está num processo de releitura e reeducação, como diz a Érica Malunguinho, de deseducação das relações raciais no Brasil, porque nós somos educados para negar o conflito. E a gente tem o desafio de reconhecer esse conflito e gerar um outro projeto, uma outra realidade social, né? Que não aquela que tem sido endossada.